Ponteiro é uma pica. Não tem jeito. E chegou o momento, eu vou falar sobre ponteiros hoje. Bom, basicamente debugar código com ponteiro é um saco. Você vai sofrer. Eu não sei se... Eu não gosto muito de ponteiros, na verdade. Primeiro porque eu acho difícil. E o que eu quero fazer hoje aqui é só uma introdução. Mostrar para você que Fortran tem ponteiros. Não vou te dar casos específicos para você usar, mas vou te dar alguns exemplinhos bobos para você fixar a anotação, você entender como que funcionam as coisas. Os ponteiros em Fortran são um pouco diferentes dos ponteiros em C. Bom, não um pouco, mas talvez um muito. Tipo, se você programa em C, se você tem um background em C, você vai estranhar bastante os ponteiros em Fortran. E se você não tem background nenhum, é aquela história, né? Mas vamos lá. Você pode assumir que um ponteiro, na verdade, ele vai apontar para a memória de algum objeto, tá? Na prática, pra gente, ele vai servir como um alias, né? Como um apelido, algo do tipo, para algum objeto. Então, dado algum objeto, esse objeto tem um endereço da memória dele, e aí o ponteiro ele vai apontar para aquela memória, né? Em Fortran é um pouquinho diferente, de fato ele aponta para a memória, mas o ponteiro ele também carrega o tipo de algum objeto, o kind, o ranking, tá? Então ele é um pouco, você pode imaginar que ele é um container de algumas informações, mas você está lidando diretamente com a memória, o que pode ser perigoso, tá? Mas vamos lá, eu organizei esse código aqui em blocos, então a gente vai passar pela declaração primeiro e depois a gente vê alguns exemplos, tá? Então, eu quero que você note aqui dentro, eu tenho um bloco chamado intro, e a gente vai falar sobre a declaração, óbvio. Então, tá aqui. A declaração do ponteiro é muito simples, tá? Aqui, nesse caso, eu estou chamando P1, é um ponteiro inteiro. Então, perceba, o ponteiro é uma característica de algum objeto. Nesse caso, o ponteiro ele sempre pode ter três estados possíveis, que é o que está aqui embaixo. E aí ele vai ser indefinido, ele vai ser nulo, ele vai estar associado, tá? A gente vai passar pelos três. Bom, na prática você vai entender fácil o que é cada coisa dessa. Mas aqui na declaração eu já digo para você, o ponteiro P1 ele é indefinido nesse caso, porque ele não aponta para nada e ele não está associado a ninguém. Já na linha de baixo, o ponteiro P2 ele está no estado nulo, porque eu estou apontando ele para a função null, o que faz com que o ponteiro vá para o estado nulo. Agora, tem algumas regrinhas. Um ponteiro ele sempre tem que estar, ele sempre vai apontar, ele sempre vai estar associado a um alvo. Então, na linha de baixo, aqui eu estou declarando T1 e T2 como alvos. Então, basicamente é o seguinte, você tem um ponteiro P1, ele é inteiro. Ele pode apontar só para números inteiros. Ah, mas se tiver um vetor inteiro. Não. Nesse caso aqui, só para um número inteiro. E não só qualquer número inteiro, mas um número inteiro que seja declarado como target. Então deixa eu te dar um exemplo aqui embaixo. Como que você assinala? Olha só, P1, deixa eu ver aqui, ó. P1 aponta para T1. Então nesse exato momento, P1 é um alias de T1. Então você vai usar esse símbolo mesmo aqui, igual ao maior, como se fosse como se você estivesse apontando mesmo. E aí na linha de baixo eu faço P1 igual a 1. A pergunta aqui é o seguinte, o que acontece com T1? Então o nosso primeiro print, que eu vou executar aqui do nosso lado, esse aqui já é o programa todo, na verdade. Mas você pode ver aqui o seguinte, na linha 30 eu coloco para printar o valor de P1 e de T1. Isso aqui é um pouco estranho, né? Porque se você programa em C, você sabe que, tipo, quando você quer printar você não consegue printar o endereço você pode printar o endereço da memória, mas, tipo, P1 aponta para a memória, né? Em caso, aqui no Fortran não. A gente pode ver aqui pelo output que, de fato, P1 aponta para... P1 vale 1, apesar de P1 ser um ponteiro, né? Veja, em momento algum eu fiz T1 igual a 1. O que eu fiz foi P1 igual a 1. E como o endereço da memória de P1 está associado a T1, isso muda o valor de T1 para 1. Então é o que diz aqui o nosso output. Na linha 32 eu faço o contrário. Eu pego o T1 e associo ele a menos 1. Quer dizer, eu faço ele igual a menos 1. Isso aqui é normal, isso foi o que nem a gente fez nos últimos vídeos, né? E aí eu printo o valor de P1, que é nessa linha aqui. Então nesse caso eu tenho P1 e T1 sendo menos 1 e menos 1. De novo, eu não modifiquei P1. Eu modifiquei T1
E por P1 estar associado a T1, ele muda, né? É confuso, eu sei, é uma bagunça, mas é isso. Tem uma regrinha aqui, que ela é bem simples, na verdade. Que, tipo assim, um ponteiro, um ponteiro ele pode apontar para um alvo, certo? Ok. Um ponteiro sempre pode apontar para um único alvo. Se você tem um ponteiro, ele está associado a algum alvo, portanto, de algum momento do teu código ele apontou para aquele alvo, que é, por exemplo, isso aqui, ó. E aí você aponta para um outro alvo, digamos T2, e ali em cima eu vou subir, e T2 de fato é um alvo, o que acontece é o seguinte, o P1 agora não aponta mais para T1. Portanto, se você modificar o T1, você só muda o T1, você não muda mais o P1. Se você mudar o P1, você não muda mais o T1. Então, saca só, eu pego o P1 e aponto para T2. Então, T2 agora está associado, o P1 está associado a T2. Eu faço P1 igual a 10. E aí eu printo para você aqui P1, T2 e T1. E tá aqui, ó. O resultado é 10, 10 e menos 1. Porque 10, bom, na linha 41 eu fiz que P1 igual a 10. Só que P1 está associado a T2, portanto, T2 vale 10 também. É o que está aqui. E aí, o T1 é o print a seguir, que é menos 1, que foi o último valor que a gente deu lá em cima para T1, né? Quando P1 estava associado a T1. Então o que você pode fazer, por exemplo, de novo, é modificar o valor de T2. Isso é influenciado no valor de P1. Então se eu faço T2 igual a 10, agora óbvio que T2 vale 10, que é o que está aqui, nessa linha de baixo. P1 começa a valer 10 e óbvio que T1 não vai ser modificado, tá? Então eu tenho dois exemplos que eu preparei aqui em subrotinas. A gente pode investigar eles aqui com calma antes de rodar. Deixa eu limpar aqui e descomentar esse cara, salvar. Antes da gente rodar, vamos dar uma olhada lá na subrotina exemplo. Na subrotina exemplo 1. Você vê que ponteiros é um pouco complicado no sentido de você tem que se acostumar a... Você precisa dar um sentido novo para essa setinha aqui, né? As variáveis, agora elas começam a ter uma nova regra, digamos assim, de associação, É como se você tivesse mudado a aritmética, saca? E aí ponteiros é um pouco diferente de Fortran por causa disso. Nesse exemplo aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer A igual a B sem fazer A igual a B. Então, a gente pode usar ponteiros para fazer isso. Eu tenho aqui, por exemplo, o ponteiro P1 e o ponteiro P2. E eu tenho A e B. Ambos são inteiros. Só que aí, óbvio que os ponteiros são ponteiros. E A e B são targets. Se não fossem targets, isso aqui que está aqui daria errado, tá? Sempre aponta para um alvo. O ponteiro sempre aponta para um alvo. Lembre-se disso. Então, por exemplo, eu posso pegar P1 e associar ele a A. O que isso quer dizer internamente? Isso quer dizer que P1 é igual a A. Ponto. Depois eu pego P2 igual a B. E isso quer dizer que P2 é igual a B agora. Agora, olha só. Eu pego P1 e faço igual a P2. Então, basicamente, eu estou pegando o valor de P2 e estou jogando dentro de P1. Ou seja, A igual a B. Portanto, P1 agora recebe o valor B. Deu para entender isso aqui? Daí eu pego P2, na linha de baixo, e associo ele a P1. Sim, eu posso associar um ponteiro a um outro ponteiro. Tá, a regra aqui é simples. O ponteiro ele pode apontar para o ponteiro ou ele pode apontar para o alvo. Quando eu faço isso aqui, P2 igual a P1, eu estou associando, evidentemente, P2 e P1. P2 agora vale P1. Portanto, o P2 é igual a B. Tá? E a gente pode ver o output do nosso programa se eu executar ele. Basicamente está aqui, ó, exemplo 1. O que aconteceu? Então eu tenho A valendo 2, B valendo 2, P1 e P2 valendo 2. Né? Vamos para mais um exemplo. E aí talvez as coisas fiquem um pouco mais simples de você ver. Para você fixar bem essa ideia de atributo, de quem muda, de quem está variando. Né? Então, essa subrotina 2, por exemplo, tem várias coisas acontecendo. Deixa eu te explicar o código primeiro. Aqui não tem um objetivo, é só para a gente tentar entender qual vai ser o output. A gente pode tentar prever qual vai ser o output baseado nessas regras que a gente acabou de ver agora. Então, por exemplo, aqui eu tenho A e B, são targets inteiros, que A e B valem 2 e 3 respectivamente, e C eu não dei valor. E o que eu fiz? Eu associei A, B e C aos ponteiros P1, P2 e P3, nessa linha aqui, ó. Daí eu faço que C é igual a A vezes B. Como
P3 está associado a C, isso faz com que o valor de P3 seja o valor de C. E é isso que a gente vai ver nesse output que está aqui, ó. Se eu só... Deixa eu descomentar. Deixa eu limpar. Executar. Exemplo 2, né? Então tá aqui. Primeira linha, 6 e 6. Então, P3 está associado a C. C é igual a A vezes B. Portanto, P3 é igual a C. Daí a gente pode olhar agora para a linha de baixo. Eu estou pegando P2 e estou associando ele a P1. Quando eu associo P2 a P1, então agora o endereço de P2, o endereço de P1, P2 aponta para o endereço de P1. P1 apontava para A. Então agora P2 aponta para A também. Porque é a mesma memória, entendeu? P1 aponta para a memória de A, P2 aponta para P1, portanto P2 aponta para A. Nesse caso, o que você está fazendo, você está simplesmente mudando o valor de P2. Se eu printar B e P2, olha só, o output é 3 e 2. Significa que eu modifiquei o valor de P2, mas eu não modifiquei o valor de B. E não tem porquê. Tipo, o valor de B é o valor de B. Apesar de P ser associado ao local da memória de B, eu mudei isso aqui, ó. Acabei de mudar. Então B continua valendo 3 e P2 vale 2. Porque P2 aponta para P1, P1 aponta para A e A igual a 2. Nesse caso aqui, agora eu faço A igual a C. Quanto que vale C? Bom, C vale A vezes B, que é 2 vezes 3. Então A vale 6. Só que aqui é curioso. Como eu modifiquei o valor de A, então A vale 6, isso você já viu. Só que A, nessa linha aqui, P1 está associado a A. Portanto, então o valor de P1 vale o valor de A. Só que P1 está associado a P2. Então P2 também vai valer A. E claro, C também vale A, porque A é igual a C, certo? Então se você printar essa linha aqui, você tem esse resultado aqui, ó, 6, 6, 6 e 6. No final das contas, todo mundo aponta para o mesmo lugar, né? P1 e P2, todo mundo está apontando para A. E A é igual a C. E C é igual a A vezes B, que é 2 vezes 3, que é 6, tá? Bagunça, né? Eu sei. É bagunça. Mas você tem que se ligar nisso. De novo, mesma história. Se eu mudar A de novo, todo mundo vai apontar para 99 aqui. Só que o C não é um ponteiro, C é um valor. E C continua valendo A vezes B. Então o output de A, P1, P2 e C vai ser 99, 99, 99 e 6. Isso aqui continua sendo um valor de C, né? Eu teria que mudar C aqui em cima, tipo, por exemplo, C igual a 99, para alterar o valor dele, né? Que nem a gente estava vendo antes, normal. Pá. Agora, se eu pegar P2 e fazer ele igual a menos 1, o que está acontecendo? Lembra? P2 está associado a P1. Portanto, se eu faço P2 igual a menos 1, P1 vira menos 1. Só que P1 também está associado a A. Então, quando A vira menos 1, por estar associado a P2, ele muda o valor de A para menos 1 também. E o valor de C, mano, azar. O de C continua valendo 6. Então o output é menos 1, menos 1, menos 1 e 6. Agora, se eu mudar o valor de P1, olha só, mesma história também. P1 está associado a A. Então, isso faz com que A seja 0. Mas, P1 também está associado a P2, porque P2 aponta para P1. Então, isso muda o valor de P2. E C, bom, C continua valendo C. Então, o output é 0, 0, 0, 6. Vamos continuar, deixa eu te mostrar mais umas coisinhas aqui, que são os dois blocos novos aqui que eu tenho. Outra coisa que você pode querer, por exemplo, é o seguinte. Sempre que você tem um ponteiro, você pode verificar se ele está associado ou não a algum, se ele está apontando para alguém. Então tem uma função intrínseca que se chama associated, e ela vai retornar um valor lógico. E o LPS aqui, LSP na verdade já está dizendo para a gente o que ela faz. Ela vai verificar se ele está apontando para alguém ou não. É basicamente isso. Então ele vai retornar verdadeiro ou falso. E nesse caso, se ela retornar verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o ponteiro. Eu vou desassociar ele com essa função que se chama nullify, tá? Então basicamente o que ela faz é limpa o valor do ponteiro e joga ele para 0. Faz ele apontar para null, ok? E ele fica completamente desassociado. Por quê? Por que isso aqui é interessante? Por exemplo, se P1 está associado a um outro ponteiro, digamos P2, ou um P0, ou algum valor,
O fato de eu só jogar ele para zero pode alterar os outros valores, né? Tanto de, digamos, P2 ou de T, enfim. Então o que você faz? Se desassocia e joga ele para zero. A função associate também pode fazer... Você pode verificar se o teu ponteiro está associado com um alvo específico. Então você tem essa anotação aqui, ó. Associated, aí você passa o ponteiro que você quer investigar, você passa o alvo que te interessa. Pô, será que tá? Se P2 tá associado a T1? Bom, se tiver, então ele desassocia, ok? É bem simples, não tem o que inventar aqui. Talvez uma das funções mais simples. Você pode pesquisar, aliás, você pode verificar se o teu ponteiro está associado ou não com qualquer ponteiro ou com algum alvo em específico. Outra observação são erros comuns que você pode... são erros normais, assim, que você pode achar que vai funcionar e não vai funcionar, e eu vou deixar bem esclarecido isso aqui para você agora. Então, por exemplo, eu tenho olha para a linha 65 e 66. A pergunta é, P3, PR8 pode apontar para PR? Então, eu tenho um número real, que é um ponteiro, certo? E eu tenho também um número real, só que aqui é um real de 64 bits. E a pergunta é, esses caras podem apontar para eles mesmos? A resposta é não. O fato de o kind ser diferente faz com que você não possa apontar um para o outro, por exemplo. Tá? Ou se você tivesse um alvo, por exemplo, um target de 64, R64, que eu estou definindo aqui em cima, tá? Já falei sobre isso na aula de kind. Aqui nesse caso aqui é R64 precisão dupla, né? Então você não pode usar isso. R32 aponta para R32 ou para o alvo R32. R64 aponta para R64 e é isso, ok? Outra coisa comum de se errar com ponteiro é o seguinte, se você tem um ponteiro, digamos, um alvo, que é um caractere, tamanho 10, tá? E aqui eu estou chamando ele de TC. E é uma frase. Eu estou chamando de Neymar Júnior, porque eu posso. E aí eu invento de apontar PC para TC. Perceba, isso vai dar erro, tá? É o que está aqui embaixo. Eu não posso. E o motivo é muito simples. O tamanho deles é diferente. Então, isso aqui, PC apontar para TC não dá. O que você pode fazer é pegar PC e apontar para um pedaço de TC. Um pedaço que seja exatamente o tamanho de PC, certo? Então você tem que verificar os tamanhos certinhos. Os tamanhos, a precisão, tudo isso importa na hora de você apontar um ponteiro para alguém ou não, ou para algum alvo, tá? Mas uma observação simples é, por exemplo, um ponteiro, você pode criar um ponteiro que seja um derived type, uma struct, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um type full que tem dois campos I e R, um é real e o outro é inteiro, nada demais. E aí eu crio um ponteiro PF que é do tipo type full. Tudo bem, você pode fazer isso. Você também pode você também pode criar um alvo que esteja relacionado a essa data type, ao seu data type, aqui, certo? Uma observação aqui é o seguinte: se você declara algum data type como alvo, o que acontece é que os campos do teu objeto se tornam alvos também. Então, mesmo eu não tendo colocado integer target aqui, ou real target, se eu declaro um type full como target, ou um type qualquer, né? Automaticamente os campos se tornam alvos. Então, por exemplo, o que está aqui embaixo, ó, isso aqui é sempre válido. Então, PF é um ponteiro que aponta para um alvo do tipo full. PI, eu não falei o que era, nem PR, que é basicamente o PI. O PR eu falei. PI é só um ponteiro para o número inteiro e PR é só um ponteiro para o número real. Então, esses caras podem apontar, por exemplo, para os campos do teu objeto, que é o que está aqui, TFI e TFR. Se você chegar aqui e declarar isso aqui, ó, esse campo, os campos que são ponteiros, eles não vão receber automaticamente o atributo target, né? Isso aí você consegue deduzir com alguma facilidade. Mas os que não são ponteiros, eles acabam se tornando ponteiros. Eu já comentei sobre isso aqui, mas é basicamente mais uma revisãozinha. Eu posso usar ponteiros e arrays. Isso eu vou falar no próximo vídeo sobre ponteiros, basicamente. Talvez a melhor utilidade para um ponteiro seja para você manipular pedaços das suas matrizes. Então, é por isso que eu estou comentando sobre ponteiros.
tem uma questão de performance e de memória. Eu vou falar mais sobre performance e memória no futuro, não agora, agora é só notação, etc. Mas eu posso misturar ponteiros e array, basta que eu declare os meus ponteiros, como você pode ver aqui na linha 97, como com alguma dimensão, né? Então nesse caso aqui é um vetor, P1 e P2, e eles podem apontar para um alvo, certo? Que seja um vetor também. Nesse caso, eu estou dizendo que ele é 3, tá? Que é um target de dimensão 3. Se fosse, por exemplo, se esse T fosse 3, 4, 3, 6, 6, não pode. Nesse caso não. P1 e P2 só apontam para quem tem o rank 1. Se tivesse rank 2, rank 3, rank 4, aí você teria que vir aqui declarar explicitamente, tá? Esse exemplo aqui é simples porque eu basicamente mostro para você que de novo, né, que eu já falei, um alvo pode ter mais de um ponteiro associado, né? Ou ponteiros diferentes podem apontar para o mesmo alvo, que é a mesma coisa. Então lá, t igual a 0. Eu tenho um vetor 0, 0, 0, daí eu pego P1, aponto para t. Ou seja, se eu modificar P1, eu modifico t. Nesse caso aqui, eu vou pegar P1, 1, e estou jogando ele para 1. Então aqui dentro do bloco array, se eu printar o t, ele vai sair 1, 0, 0. Significa que eu modifiquei só a primeira. Ah, mas você não modificou. Modifiquei o t sim. Modifiquei aqui, ó. Modificando o P1, eu modifico o t. Na linha de baixo, por exemplo, eu pego P2, não P1, P2, e aponto ele para t. E aí o que eu faço com t? Pego P2 e P2, 1 e aponto para menos 1. Aí eu printo de novo t. E aí agora tem menos 1, 0, 0. Nessa linha aqui, eu só jogo P1 para 10. E aí t vai valer 10, 10, 10. Que é o que está aqui também. Na linha de baixo, mesma coisa, P2 para 10. Você vê que eu posso modificar tanto uma componente quanto todas as componentes. A mesma notação segue, né? A mesma notação que a gente tem usado ao longo do curso inteiro para manipular vetores, ela segue aqui. Então, P2 vale 10, 10, 10. Aqui eu errei a formatação, não deveria ter um espacinho, mas tudo bem. E aí, para fechar, saca só, eu pego t e faço t igual a 9. O que acontece aqui é o seguinte, lembra, né? Um alvo pode ter mais de um ponteiro associado. Nesse caso, a gente tem P2 e P1 apontando para t. Então, se eu mudo t, eu mudo P1 e mudo P2. E aí, se eu printar essa linha aqui, por exemplo, t igual a 9, eu faço, agora t vale um vetor 9, 9, 9. Isso faz com que P1 e P2 sejam esses vetores. É bem simples também. Então, é isso que você tem que tomar um cuidado, né? Para onde que aponta, quem que vai ser modificado, essas paradas assim, você tem que sentar e, trabalhar um pouquinho nisso aí, tá? Até você ganhar intuição suficiente para, ok, eu tenho um ponteiro, ele aponta para alguém, esse cara é modificado, bom, mas aí se eu modificar, qual deles vai modificar quem? Bom, todo mundo modifica todo mundo, é uma bagunça. Então você tem que sentar e ver com calma o que está acontecendo. Por isso que eu odeio ponteiros, eu preciso pensar quando eu estou usando eles. Cadê? O que mais? Ah, aqui eu mostro para você que eu posso usar a função. Eu estou desassociando P1 e P2, mas nota que a função nullify eu posso passar mais de um ponteiro ao mesmo tempo, tá? Então estou passando P1 e P2. Aí em cima a gente tinha usado só P1, né? Posso passar N ponteiros aqui. Não tem problema nenhum. Bloco B2, né? O último bloco e aí a gente termina a aula de hoje. Essa aula, é difícil chamar isso aqui de aula, é sacanagem, né? Pô, é um desrespeito ao pessoal que se dedica a estudar licenciatura, mas tudo bem. Bloco B2. Eu vou falar aqui o que? O ponteiro sempre aponta para um alvo ou para um ponteiro. O que aconteceu aqui é basicamente eu estou só frisando aqui o que eu falei lá no início. Então você tem, de novo, você tem um alvo, você tem ponteiros que apontam para esse alvo. Se P1 aponta para T, P1 está associado a T. Bom, mas agora P2 está associado a T. Naturalmente, P2 para de ser associado a T. Mas vamos lá, vamos ver o exemplo aqui, que tudo fica mais fácil. De novo, eu tenho um inteiro target dimensão 3t. E eu tenho um inteiro pointer dimensão qualquer P1. E por isso lá em cima, acho que eu esqueci, dei mole. Eu disse que são objetos dinâmicos por causa disso aqui, ó. Perceba, ele está apontando para um vetor de dimensão 3, mas nada impede que ao longo do código eu possa apontar para uma dimensão 30. Então, tipo, o ponteiro de rank 1 pode apontar para qualquer vetor, de qualquer tamanho, certo? Contanto que seja um ponteiro ou target e seja do tipo inteiro. Por isso que é dinâmico. Tá, vamos lá. T igual a 0.
Então eu tenho o vetor 0, 0, 0. Faço P1 apontar para T. Aí depois eu pego P2 e aponto para P1. Daí agora eu faço P2 igual a menos 1. Isso muda P1, portanto isso muda T. Está todo mundo associado. Então P1 e P2 são modificados. Se eu printar aqui, ó, linha 200 não, print de formatação 200, T1, P1 e P2, está aqui, ó. Esses três primeiros. Todo mundo vale menos 1. Todo mundo vale menos 1. Se eu modificar P1, de novo, lembra, T2 está associado a P1, P1 está associado a T. Portanto, se eu faço P1 igual a 1, T1, P1 e T2, todos vão valer 1. Ou seja, são vetores de 1, 1, 1. E é claro, ninguém solta a mão de ninguém, tá? Isso aqui é bagunça, é dedada para todo lado. Se eu faço T igual a 9, 9, por P2 estar associado a P1, por P1 estar associado a T, tá todo mundo associado. Então, T, P1 e P2 viram vetores de 9, 9, 9. Bem simples também, nada demais. E aí, a gente acaba aqui desassociando e é só isso. Por hoje é isso, por hoje é simples, é rápido. Vê esse vídeo com calma. Assim, isso aqui não é do dia pra noite que você pega, tá? Ponteiro é maldade. Ponteiro é maldade pura. Você tem que sentar e fazer alguns exemplinhos bobos, tentar adivinhar qual é o output, o que vai acontecer. Evidentemente a gente não fez matemática nenhuma aqui, mas a gente pode sair somando coisas e multiplicando. Isso fica para a próxima aula de ponteiros, onde a gente vai aprender a alocar ponteiros. A gente vai aprender a passar ponteiros para funções também, talvez. A gente vai discutir a diferença do associate com os ponteiros. Eu estou falando de ponteiro porque eu quero poder passar vetores de funções para funções, o que é maneiro, né? Então, tipo, cada elemento do vetor é uma função, e é bacana de fazer isso, dá para fazer isso usando vetores. Eu posso usar algo parecido com type-bound procedures, mas cada elemento dos meus data types sejam ponteiros para funções. E tem mais umas coisas estranhas que dá para fazer aí, tá? Mas hoje é só uma introduçãozinha, só com essas continhas boba. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!